Por muitos anos, as conferências do clima foram basicamente um palco para grandes promessas. Só que na COP30, que aconteceu em Belém, o jogo virou, e virou de verdade. O foco deixou de ser o discurso e passou a ser a prova. Vamos entender juntos como essa mudança radical de prometer para provar está redesenhando o futuro da ação climática. Pois é, essa foi a pergunta que ficou ecoando nos corredores lá em Belém. Foram décadas de metas para o futuro, de compromissos distantes, e a paciência global meio que se esgotou. Ficou muito claro que só um discurso bonito não ia mais dar conta do recado. E a resposta para essa pergunta foi uma virada de chave gigantesca. A era das promessas deu lugar a uma nova exigência. Resultados concretos, que dê para medir, e o mais importante de tudo, que dê para verificar. A nova palavra de ordem é, e vai ser, implementação. Tá, mas o que significa essa mudança na prática? A COP30 ganhou o apelido de COP da implementação. E sabe por quê? Porque, pela primeira vez, ela criou mecanismos oficiais para cobrar ações, e não só palavras. As regras do jogo do clima, de certa forma, foram reescritas. E olha, no centro dessa transformação toda está a tal da decisão mutirão. Pensa nela como se fosse um novo regulamento do campeonato. Ela oficializa o que o pessoal chama de Balanço Global, ou GST, que é basicamente uma auditoria mundial para ver se os países estão mesmo cumprindo o que prometeram. A métrica do sucesso não é mais o que você vai fazer, e sim o que você já fez e consegue provar com dados. É uma mudança e tanto para a responsabilidade climática. É claro que uma conferência desse tamanho nunca é uma coisa simples, né? A COP30 foi um verdadeiro campo de batalha de ideias, cheio de tensões, mas também de triunfos. E para a gente entender o que de fato aconteceu por lá, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. Bom, do lado das vitórias, o grande avanço foi sem dúvida a decisão mutirão, que cimentou essa exigência por transparência. Além disso, a educação finalmente foi reconhecida como uma ferramenta essencial para a resiliência. E, de uma forma histórica, o conhecimento dos povos indígenas foi validado como um ativo estratégico. Mas, do outro lado, as críticas foram bem pesadas. A conferência, por exemplo, não conseguiu aprovar um plano claro para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis. O próprio Brasil, como anfitrião, foi questionado pela sua ambivalência, né? Ao mesmo tempo que sediava a cúpula, também licenciava novas explorações de petróleo. E isso tudo acendeu um alerta global sobre o tal do greenwashing, aquela maquiagem verde, e a necessidade de um controle muito, mas muito mais rigoroso sobre para onde o dinheiro está indo de verdade. E foi bem no meio dessas tensões todas que surgiram 3 caminhos bem claros para a ação. 3 pilares que querem transformar a teoria em prática: educação, tecnologia e tradição. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. O primeiro pilar é a educação verde. Por muito tempo, a educação era vista meio que como um tópico secundário nessas discussões sobre o clima. A grande virada aqui é que ela foi promovida, virou uma ferramenta central para construir resiliência. A parceria para uma educação verde, por exemplo, quer levar a discussão climática para dentro da sala de aula, conectando o tema com o currículo escolar do dia a dia. E a urgência disso fica muito clara com este número. Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil já foram forçadas a sair de suas casas por causa de eventos climáticos extremos. E muitas dessas pessoas são crianças e jovens que acabam abandonando a escola. Combater essa evasão se tornou uma meta oficial. Isso mostra que a crise climática tem um rosto humano e que as escolas precisam estar preparadas para aguentar esses trancos. O segundo pilar é a tecnologia, mas usada aqui como uma ferramenta de fiscalização. O que a gente vê aqui é como isso funciona na prática. Uma iniciativa global como o Green Digital Action Hub acaba servindo de guarda-chuva para programas locais como o IA para o bem de todos. O objetivo é bem claro: usar a inteligência artificial para rastrear emissões, para monitorar riscos, mas o ponto-chave é o foco na ética e na inclusão, garantindo que essas ferramentas não criem uma nova barreira digital, mas que funcionem para todo mundo, especialmente para as comunidades mais vulneráveis. E aí a gente chega no terceiro pilar, que talvez represente a mudança de mentalidade mais profunda de todas. A COP30 marcou um momento histórico ao reconhecer oficialmente o conhecimento ancestral não apenas como cultura, mas como um ativo estratégico. O que isso quer dizer? Quer dizer que práticas de manejo sustentável, de agricultura resiliente, o conhecimento sobre ecossistemas que foi passado por gerações, tudo isso agora tem um lugar central na mesa de planejamento climático global. Ok, legal. Mas como é que uma decisão tomada numa conferência global chega de fato lá no pátio de uma escola? Vamos seguir esse caminho para entender.
O caminho funciona mais ou menos assim. Tudo começa lá em cima, com a decisão global, a decisão mutirão, que exige provas. Essa exigência força a criação de uma estratégia nacional, onde a educação é definida como pilar. A partir daí, nascem programas locais, como o Adote uma Escola, que vai lá na base para mapear os riscos de cada comunidade. E, por fim, o impacto desse programa é medido, fechando o ciclo e provando o seu valor. E essa história de medir o impacto nos leva direto para a questão do dinheiro. A prova de resultados está se tornando a nova moeda de troca para o financiamento climático. E a oportunidade financeira é monumental. A nova meta global de financiamento é de 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. Só que tem um porém, esse dinheiro não vai vir como caridade. Para conseguir uma fatia desse capital todo, os projetos precisam provar o seu valor e, de certa forma, falar a língua dos investidores. E essa nova língua tem uma sigla, ROIR, ou Retorno sobre o Investimento em Resiliência. O conceito é revolucionário. Em vez de um projeto como o Adote uma Escola simplesmente pedir doações, agora ele pode demonstrar um retorno financeiro. Como? Mostrando que, ao tornar uma escola mais segura contra enchentes, por exemplo, ele evita custos futuros com reconstrução e com os problemas sociais que a evasão escolar causa. É a prova de que investir em resiliência não é um custo, mas sim um investimento com retorno claro. Então a gente chega na grande conclusão. A COP30, na prática, transferiu o ônus da prova. O palco principal da ação climática não é mais só o plenário global, mas sim cada comunidade, cada escola, cada território. O legado de Belém pode ser resumido numa ideia bem simples, na verdade. O tempo da conversa acabou. Agora é a hora da prova. Isso tudo nos deixa com uma reflexão que é crucial. Ao exigir que metas globais sejam validadas por provas locais, estamos talvez pela primeira vez criando um sistema de verdadeira responsabilidade climática. A grande questão que fica no ar é: será que desta vez a mudança vai ser para valer?